Bem, gente, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje a gente fecha essa introdução do Livro dos Espíritos, não é verdade? Com a parte dos prolegômenos, ok? Prolegômenos, e aí a gente parte para a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. A priori não tem nada a ver, mas eu farei o link com vocês para vocês entenderem. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, obviamente, é o que é prolegômenos? Introdução. Mas é qualquer introdução? É qualquer introdução? Prolegômenos é introdução? Só isso? Aí eu fiz questão de trazer do dicionário para que vocês entendam e a gente vai conferir na leitura se de fato prolegômenos é o que está escrito na sua definição. Diz assim, ó, introdução circunstanciada que precede uma obra. Então ela não é uma introdução, apenas uma introdução, ela é uma introdução circunstanciada. E o que é uma introdução circunstanciada? O segundo item que ele diz aqui é o conjunto das noções preliminares de uma ciência. Então vamos lá, prolegômenos, ele dá esses dois sentidos. Introdução circunstanciada, que precede uma obra, e dois, conjunto das noções preliminares de uma ciência. Quando a gente fala de uma introdução circunstanciada, o que é que a gente pensa em relação a isso? Circunstanciada vem de quê? Circunstâncias. Ou seja, como é que aconteceu? Não é isso? Então vamos começar a ler prolegômenos e vamos ver se de fato é isso que a gente vai encontrar. Prolegômenos. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então veja que ele está passeando, né, já trazendo para a gente o que de fato tinha acontecido. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então ele está fazendo um resumo, né, uma introdução de tudo que a gente viu até agora, e mostrando as circunstâncias em que surgiu a doutrina espírita. Então veja lá, eu sempre gosto muito de focar isso, porque é fundamental para a gente. A doutrina espírita surge do mundo espiritual para o mundo material, ou seja, a doutrina é dos espíritos. Vocês vão cansar de ouvir isso, porque é a base da doutrina, a gente precisa entender isso. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Então vamos lá, aconteceu um fenômeno sobrenatural na minha casa. Segundo o que Kardec nos traz, não há nada de sobrenatural. Ele é um fenômeno natural. Está na ordem, está na lei. E em todos os períodos a gente encontra esse tipo de relato. Então, de fato, o pessoal diz que é sobrenatural porque não conhece ou não estuda essa fonte. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eu queria frisar bem essa parte. Algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção.
que daqui a pouco, quando a gente for para a introdução do Evangelho, ele vai servir para a gente de base. Presta atenção no que eles dizem. Esses espíritos anunciam que é chegado o tempo marcado pela providência. Então, primeira coisa, é algo planejado. Não foi um movimento involuntário nem pontual. Foi algo generalizado, organizado, orquestrado pela providência. Segundo ponto, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade. Então, veja lá. Essas manifestações vieram através desses espíritos. A informação contida na doutrina espírita vem desses ministros de Deus. Eu vou dar uma adiantada no assunto que eu nem deveria, mas eu vou deixar como semente só para vocês pensarem. No Livro dos Espíritos existe uma coisa chamada de escala espírita, onde ele fala dos vários graus. E ele diz que aquilo ali é uma questão só de organização, né, didática. Na hora em que a gente ouve o que Allan Kardec está dizendo aqui, dizendo que são os ministros de Deus, que classe de espíritos são aqueles que compuseram a doutrina espírita? Na escala espírita, para cima ou para baixo na escala? Bem para cima. Isso nos traz de antemão uma grande responsabilidade. Prestemos bem atenção nisso que a gente vai falar. Tem muita gente que lê a codificação e discorda do que alguns espíritos falam. Não é bem desse jeito porque as coisas hoje mudaram. Aí eu pergunto, nós nos encontramos em que grau daquela escala em comparação aos ministros de Deus? Concorda que isso para a gente é um chamado de atenção para os dias de hoje? Por que eu estou falando isso? Porque muitos que se colocam na posição de estar à frente de grupos de estudo, de palestras, de eventos, às vezes fala por si utilizando do conteúdo dos espíritos e dando a sua interpretação, puxando a sardinha para o seu lado, ou dizendo que precisa ser revisto porque aquilo ali era da época de Kardec e as coisas mudaram. As lições que a doutrina espírita traz, elas são literalmente palavras de vida eterna, porque elas falam de leis naturais e não de posicionamentos do período de Allan Kardec. E Allan Kardec deixa isso muito claro, mais claro ele vai deixar daqui a pouco. Então, muito cuidado a gente tem que ter em determinadas opiniões, porque ele deixa claro que são os ministros de Deus, ou seja, são espíritos de alta hierarquia, que trouxeram para a gente um conteúdo, ou seja, o atalho que a gente quer está nisso, está aqui. E aí ele vai além e diz o seguinte, que tem por missão instruir e esclarecer os homens. Instruir e esclarecer, não tem exigir, não tem obrigar. Ele instruir, colocar para dentro, ele traz conteúdo. Esclarece o indivíduo e esse, usando do livre-arbítrio, age como quer. Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita. Ele vai repetir, os espíritos vão repetir essa informação lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina espírita é esclarecer para que ninguém alegue ignorância. Então não há em nenhum momento imposição de conduta, mas há esclarecimento, porque foi o método utilizado por Allan Kardec, e a gente deve ver alguma coisa já hoje. A gente vai estudar esse método, através do que ele próprio escreve. E aí a gente vai ver que a parte moral ela é consequente daquilo que os espíritos trouxeram. Ela não vem antes. Nas religiões tradicionais, a parte moral ela se baseia diretamente no Evangelho, mas ela vem antes de qualquer raciocínio. Na doutrina espírita, primeiro o raciocínio, depois a consequência moral. Primeiro a investigação, depois a consequência. Isso faz uma grande diferença no contexto religioso. Este livro é o repositório de seus ensinos. Olha ele confirmando isso. Ou seja, dos ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. Ele deixa explícito, tá vendo? Espíritos superiores.
para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Ponto. Quer mais claro do que isso? Porque o espiritismo tem base em... Tem a ver com a... Não tem, gente. Ela é genuína. A doutrina espírita ela é genuína. O que não significa dizer que a gente não vai ver traços da verdade ao longo de toda a história. Mas Allan Kardec ele não se baseia em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro sistema, em nenhuma outra ideologia, nada. Porque não foi ele que fundou. A informação vem dos espíritos. Então ela é genuína. Nada se compara. Nada se compara. A gente precisa ter isso, olha, nos dias de hoje, como é importante a gente saber disso. Porque, infelizmente, as pessoas têm transformado tribuna e etc. em mil situações. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Ou seja, única e exclusivamente, ele realmente é o codificador. Ele organiza em códigos. Ponto. Mas está muito claro aqui que nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então veja que material a gente tem na mão. Nós temos os ministros de Deus, segundo ele coloca, falando diretamente a nós, trazendo um conteúdo. Aí eu pergunto, será que de fato a doutrina ela já está ultrapassada? Será que ela precisa ser revista? Será que ela já está fora do tempo, como tem pessoas que colocam? Provavelmente a lógica nos aponta para dizer que não. Porque 160 e poucos anos, historicamente falando, é absolutamente nada. Se o nosso país, que tem pouco mais de 500 anos, ainda é um bebê, imaginemos a doutrina espírita, para ter gente querendo questionar ou fazer enxertos na codificação. Então não cabe. Porque não lembremos da escala espírita. Quem nós somos, onde nos encontramos na escala e qual a estirpe dos espíritos que trouxeram conteúdo. Então, minha amiga, a gente pode fazer uma revolução social, mudar absolutamente tudo, que a lei vai permanecer a mesma. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então a gente vai ter os conhecidos, espíritos conhecidos, e outros espíritos que não foram conhecidos na história da humanidade, mas cujo conteúdo que eles trazem atesta a superioridade deles. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então veja que ele está trazendo todas as circunstâncias, desde o momento que surgiu a doutrina, os movimentos lá das mesas girantes, quando eles disseram que era espírito, né? E agora dando o detalhe, o termo que eles utilizaram para a missão de Allan Kardec. Então, de fato, é uma introdução circunstanciada. Veja que ele está trazendo as circunstâncias. Vamos lá, o que é que os espíritos disseram a ele? Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Olha os espíritos dizendo, esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens
no mesmo sentimento de amor e caridade. Tem um detalhezinho fundamental aí. Olha o que ele coloca. Nele pusemos as bases. Daí para cima, nada pode fugir à base. Porque se fugir à base cai. Então, tudo que for dito, tudo que for trazido pelos espíritos a partir da codificação, por qualquer médium, tem que passar pela base. Fugiu a base, aquilo dali pode ser espiritualista, mas não será espírita. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Como é que eu faço a separação? Conhecendo a base. Então, se eu conheço bem a base e utilizo da ferramenta da razão, do bom senso, da lógica, dificilmente eu vou cair em discurso, por mais que aquele discurso, inclusive, me agrade. Ou não. Mas aí a base desse edifício. Então, ou seja, se é um edifício, ele vai ter vários andares. Mas a base continuará sendo a base em qualquer período da humanidade. Em qualquer período da humanidade. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens do mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Vê lá, então eles fazem e fizeram a revisão. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Obviamente, a gente sabe depois das outras publicações que vão vir, né? Os demais livros da codificação, a revista espírita. Então, não pensem que Allan Kardec tinha um mistério que ele não disse a ninguém. Tanto é que ele deixa claro, né? Até nós darmos a ordem de seguir adiante. Porás no cabeçalho, isso é importante. Quer dizer, na verdade, até agora a gente está vendo que tudo, né? Tudo é um chamado de atenção. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Vocês já viram aí que tem um desenhozinho de uma cepa, né? Porque é o emblema do trabalho do Criador. É o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Princípios materiais do que podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então veja que interessante, vamos lá. O corpo é a cepa, então a cepa é o todo, não é isso? O espírito é o licor, o fluido, o líquido que está ali. Eu pergunto aos senhores, líquido tem forma? Aí vem uma pergunta que lá na frente é motivo de muita discussão, pessoal. O espírito tem sexo? O espírito? Não, a essência é o licor, ele é o líquido. Mas veja o que ele diz logo o seguinte, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. Agora eu pergunto, o bago tem forma? O bago tem forma? Tem. Então tem polaridade, então tem tudo. Vocês estão vendo o que ele coloca? Então realmente espírito que é o licor, que é o líquido, que é a essência na verdade, ele não tem forma nenhuma. Mas a partir do momento em que ele se liga à matéria, ele passa a ter forma, ele passa a ter polaridade, ele passa a ter toda uma estrutura. Isso é que é importante a gente estar atento
né? O que ele traz. Então essa tríade para a gente é muito importante. E aí ele diz, o homem que intessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Ou seja, é necessário viver, ter essa oportunidade das arestas, da gente estar junto, enfim. Aí você vai adquirindo e etc, etc. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Então você vê, né? Críticos daquela época, das épocas de hoje, principalmente os que querem trazer novidade, tornam-se críticos em relação àqueles que querem manter esse padrão doutrinário, esse conteúdo que não deve ser removido, nem alterado, porque o que a gente está lendo aqui é que nos fala de forma muito clara que é a posição dos espíritos superiores. Como é que pode uma classe de espíritos superiores ter um conteúdo modificado por espíritos que ainda estão lá embaixo na escala? Tem lógica? Não tem. Aí uma vez me perguntaram, mas Alisson, nós não devemos questionar tudo que os espíritos colocam? Sim, o que os espíritos colocam hoje. O que já está na codificação já foi questionado por Allan Kardec. É você ir para um médium dá determinada informação, você vai questionar aquilo ali, sem sombra de dúvida. Mas o que já está posto foi questionado pelo codificador. Ou não? Não é a lógica? Tanto é que a gente viu que a obra foi vista e revista. Então eu não tenho que questionar o que ele está dizendo aqui. Eu tenho que questionar o que os espíritos vão trazer de novidade, mas não o que está aqui. E aí olha o que eles dizem a Kardec. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então, por mais que haja influência, por mais que tenha dificuldade, a verdade é a verdade. Sabe por que a verdade é a verdade? Por uma questão muito simples. Como diz o Evangelho, nós prestaremos conta da nossa administração. Então, quando chega do lado de lá, aqueles que quiseram trazer as suas infiltrações, as suas colocações pessoais, obviamente vão ser chamados e vão sofrer as consequências do que fizeram. Então, esse papel faz com que, no processo do reencarne, traga a ele agora a responsabilidade de ser fiel àquilo que um dia não foi. Então, cedo ou tarde, mesmo que se encontrem, e isso para muitos de nós é um alento. Por quê? Porque às vezes a gente sofre críticas, inclusive, de pessoas que nem nos conhecem, mas que ouvem falar alguma coisa e aí rotula. E aí você vem passando por críticas e situações das mais diversas, no entanto, desde Jesus, de uma maneira mais enfática, e a doutrina espírita, por sua vez, a cada um segundo. Então a gente tem que estar sempre em paz, fazendo o que a nossa consciência nos convida a fazer. Se vão jogar pedra, se vai haver a crítica, se há um pré-julgamento, vamos botar na cabeça. A responsabilidade é de quem faz, e não nossa. Daí porque está lá no Sermão do Monte para não julgar, para a gente não cair no risco de estar jogando pedra em alguém quando a gente não tem essa capacidade de saber de fato o que está se passando. E depois ter que prestar conta do que espalhou, do que falou, do que... É bronca, né? Então vamos lá. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. É a prova que é dos espíritos mesmo, né? Porque está naquela época falando de um negócio, Pai Celeste. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. É interessante ele falar o amor do bem, porque depois a gente vai saber, através de Allan Kardec, numa pergunta que ele faz aos espíritos, o que é o bem.
que é bem diferente do que às vezes a gente fica achando, porque a gente sempre materializa o bem em ação, né? É você fazer uma prática de uma caridade material, a beneficência, mas o Livro dos Espíritos coloca o bem como uma coisa muito mais abrangente, que é bem interessante, mas um dia a gente vai chegar. Vamos nessa. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Ou seja, ela será sempre a mesma, quanto ao fundo, quanto à base. Está vendo? Mais tempo, menos tempo, 1 século, 2, 3, 4. A base, gente, não pode ser modificada, porque se modificar a base, o edifício acaba. Então não vai mudar nunca. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então você vê que a vida de Allan Kardec não foi fácil. Não foi fácil. E situações em especial dos próprios companheiros do movimento. Porque enquanto os outros das demais religiões era esperado que houvesse a resistência. Mas Allan Kardec sofreu muito com companheiros do próprio movimento, que já queriam fazer lá as suas colocações, os seus enxertos, levantando alguns falsos. Então não é fácil não. Quando a gente para pensar, o negócio de fato foi bastante difícil. Tinha que ser um espírito da envergadura dele mesmo para estar diante desse fenômeno, desse momento, né, programado pelos espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Gente, isso aqui é altamente sério. Ele diz, os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Isso é muito grave. Muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece do fato de ser conhecido na casa espírita, fazer parte de um grupo, e a gente acaba transformando isso em ganho do outro lado. E eu não estou falando do outro lado da vida, não. Eu estou falando do outro lado no sentido material. Ah, você é o quê? Eu sou tal profissão. Ah, então vou fazer com você porque você é lá do centro, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assada. E aí, às vezes, a gente vai, sem querer, se utilizando daquilo que as pessoas nos enxergam no movimento, para do outro lado ter um ganho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Daí porque, rapidinho, Chico Xavier, todas as obras eram dos espíritos, não era dele. Divaldo Pereira Franco, todas as obras são dos espíritos, não é dele. Por isso que ninguém ganha R$1. Agora, quando começa com essa de querer puxar para si, a gente tem que ter cuidado. Levantar o sinal de alerta e começar a repensar. Vocês estão lendo o que eu li, né? Então a gente tem que ter de fato essa atenção. Porque qualquer obra, gente, que nós fizermos, onde estiver relacionado com esse papel,
Por que eu digo papel? Porque todo mundo já estudou aqui e sabe que nós temos papéis sociais. Dentro de casa nós temos um papel, dentro do centro espírita temos outro papel, lá fora temos que ser espíritas em todos. Mas tem obras, trabalhos nossos, que o lado, o papel social que está sendo visto é o do espírita. Então, a gente tem que estar muito atento para que a gente não faça uma de João sem braço para usar isso para estar atraindo cliente, paciente, pararararará. Ou começar a vender coisas em nosso nome quando o nosso próprio conteúdo é dos espíritos. É bom a gente estar atento. Agora, só sou eu que estou entendendo dessa forma? Então tá. Não, porque vai que, né? Não, mas não é verdade? Não é o que ele está dizendo aqui, ó. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. A gente vai ver nas obras de Chico, até em filme, né? Tem isso, relatado em livro e tem no filme. Que o cara lá, a pessoa chega e dá um relógio para Chico. Chico não quer de jeito nenhum, insiste, aí ele fica. Bota. Quando chega uma pessoa que recebe um receituário do Dr. Bezerra, que o Dr. Bezerra diz, tem que tomar de tantas e tantas horas. Ele diz, mas eu não tenho relógio. Ele diz, está aqui o relógio, é seu. Observem. Divaldo, idem, não recebe presente de seu ninguém. Então a gente não pode utilizar disso. Não pode. Cuidado, porque a tentação é grande. A tentação é grande. Mas está aqui. Mais explícito do que isso, impossível. E aí eles continuam. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Eles fecham aí, ó. Que os bons espíritos, né? Que a gente está falando dos bons espíritos, se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Então a ambição nossa é outra. A nossa é outra. É de galgar patamares nessa senda do Cristo, de Deus. Essa é uma ambição. Só que essa ambição, ela trabalha contrário à ambição do terra-terra. Só que essa linha é muito complicada. E aí vai, às vezes, uma crítica que eu faço constantemente ao movimento, por conta dessa fuligem que a gente traz de outras religiões, de ter uma classe hierárquica, o médium e o palestrante, às vezes é colocado numa posição irreal. E aí tem palestrante que acredita na posição mesmo que está sendo colocada. E o médium também. E aí vem a queda. Mas aí quando eu falo, até que ponto as pessoas que estão cercando ele não ajudaram a derrubá-lo? Eu não tenho nada contra, aí é uma opinião, né, minha. Cartas consoladoras, eu sempre uso referência às pessoas que nós temos como referência no movimento. Quem é a pessoa referência no movimento para a carta consoladora? Vocês já viram Chico viajando o país inteiro para fazer carta consoladora? Aí eu pergunto, será que muitas vezes, repito, não estou fazendo crítica a ninguém que faça isso. Eu estou lançando uma proposição para que se reflita, como a doutrina faz com a gente. Pense sobre. Será que na hora em que a gente faz isso, a gente às vezes não começa a estimular a vaidade do médium, abrindo a possibilidade de queda? Porque vira uma estrela. Quem vai nos falar sobre isso, para não dizer que é uma opinião minha, mas quem levanta essa mesma reflexão é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa obra chamada Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele levanta essa questão. Então, às vezes a gente olha um médium que cai ou palestrante que caiu, a gente precisa entender que também teve gente ali do lado que empurrou. Porque os convites são ali, ó, vai cercando, e o indivíduo, que o teste dele é aquele, a prova do indivíduo é aquela, e cai. Então, às vezes, a gente no movimento, a gente faz isso. Se eu pedisse para vocês
façam uma dissertação. Se eu dissesse a vocês, façam uma dissertação falando sobre reencarnação. Façam uma dissertação sobre o perdão. Pedisse para todos vocês. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Esse conteúdo que vocês colocariam, onde foi que vocês aprenderam? Mesmo que vocês não botem nome de espírito nenhum, esse conteúdo que faz parte de vocês aprenderam com quem? Com os espíritos. Até que ponto isso de fato é de vocês? Tu entende o que eu estou falando? Alisson, faz uma palestra, eu faço. De fato, a palestra é minha. Mas todo o conteúdo que está nela está na codificação. Está nas obras adjacentes. É complexo, né? É complexo. Vamos terminar para a gente ter o nosso intervalo? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Veja, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aí vamos lá, os espíritos que assinam: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc., etc. Swedenborg foi um médium, se não me falha a memória, escocês. Fantástico. Intervalo? Gente, eu queria que a gente fosse agora para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução, o segundo item, onde tem escrito a autoridade da doutrina espírita. Isso vai fortalecer o que está escrito em Prolegômenos. O que a gente viu que Allan Kardec nos trouxe, chamando a atenção com muita veemência de que o conteúdo é dos espíritos, que são espíritos superiores, que haverá pessoas que vão tentar infiltrar, né? Vai trazer pensamentos diversos e etc, etc. Ele não fala isso lá no Prolegômenos. Vamos ver o que ele está falando aqui nesse item chamado Autoridade da Doutrina Espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Todos? Ok? Vamos lá. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ou seja, não iria além. Era o conteúdo do indivíduo que escreveu ou do grupo de indivíduos que escreveram. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Ou seja, ninguém encarnado teria essa pretensão, né? de trazer a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Então veja a razão, a lógica que Allan Kardec usa. Só ele recebeu, só ele sabe, só ele. A gente teria que acreditar piamente na palavra desse homem para dar credibilidade a tudo aquilo que foi trazido. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. E que, de fato, a gente observa isso em muitas religiões, né? Às vezes está baseado numa pessoa, você vai ter um determinado grupo, mas atingir tudo é muito complexo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra.
Então não era privilégio de ninguém, isso aconteceu no mundo inteiro. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então veja que fundamento Kardec está trazendo para a gente. A doutrina dos espíritos. São eles que trazem. A gente pode querer fazer o que quiser por aqui. Mata, acaba com tudo. Ainda assim, o conteúdo dessa doutrina, ela permanecerá viva, porque ninguém pode fazer nada contra o espírito. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Porque tem em todo canto, cada um a sua forma, de acordo com a sua cultura, dentro do tempo estabelecido. A gente precisa entender isso. Os espíritos com ordem divina sempre falaram a história inteira. Agora, cada um dentro da sua realidade, da sua cultura. E aí vai trazendo essas informações. É tão interessante que se a gente parar, de onde foi criada a ideia de fantasma? Surgiu do nada? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Do nada surgiu? Não, alguma coisa na história deve ter acontecido em algum momento para que tenha surgido a ideia de que existem espíritos, lugares mal assombrados e etc, etc. Então a gente vai ver que isso está na nossa raiz, está na nossa essência. Só aí já há um indício. Se a gente parar para refletir, só aí já há um indício. Não é verdade? O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Então, o espiritismo é francês, segundo o codificador, ele não tem nacionalidade. Porque se ele foi um movimento que aconteceu em todo o planeta, ele de fato, as lições foram codificadas, organizadas por Allan Kardec, de fato na França. Mas se ele é dos espíritos, existe espírito em todo canto. Então, de fato, ele não tem uma nacionalidade. E aí ele chama a atenção, gente, que eu acho que é uma a priori muito simples, todo mundo sabe, mas é preciso frisar. Não faz parte de nenhum culto existente. Eu já vi gente espírita dizer assim, Allan Kardec fala a mesma coisa que Buda falava, ele foi lá na fonte. Ele não foi na fonte. Ele não foi lá atrás, porque não foi ele quem falou. Foram os espíritos que trouxeram. Então ele diz muito claro, não faz parte de nenhum culto existente. Não tem. Nós somos originais. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Em terreno?
Neutro, tá? Neutro, não esqueçamos disso. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Olá, a universalidade do ensino dos Espíritos. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Ou seja, todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo através dos Espíritos. É uma vantagem de que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Ou seja, todas as doutrinas que surgiram não tiveram essa característica. De fato, centraliza em um local, existe uma hierarquia, tem que obedecer de alguma maneira, e os Espíritos falam a razão em todos os lugares, trazendo a similaridade dos conteúdos. Então, vamos lá. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Mais uma vez, ele nos remete à questão da imutabilidade desses princípios. Vejamos, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais. A gente pode dizer a partir de agora qualquer loucura que a gente queira em termos de sociedade. O Espiritismo, ele não se preocupa com nada disso. Por que não? Porque essas lições advêm dos Espíritos, falando da realidade das leis naturais, que é a lei divina. Então a gente aqui pode inventar o que a gente quiser. Não atinge os Espíritos. Não adianta. Então a gente não teme nada. E eu repito, o nosso grande alívio, a nossa grande proteção é: cada um de nós responderá. Então, por mais que as pessoas desandem, façam, vamos nos manter, porque a gente só responde por nós. Não é verdade? A gente só responde por nós. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Olha o que ele está dizendo. Então, por mais que haja cismas, diferenças, que as pessoas queiram enxertar ou enxerguem por ângulos distintos, tape os ouvidos ao que os espíritos trazem sobre essa base que Kardec trouxe. Cedo ou tarde, a verdade ela surge. Por quê? Como a gente já disse, pelo próprio processo. Né? Porque passa tempo, a gente volta e vai ter que reparar o que foi feito de equivocado. Então a verdade ela vai prevalecer, porque ela não se altera no contexto social. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Ou seja, individualmente, fazendo uma análise individual, aquele indivíduo, o espírito, ele sozinho, considerando só a individualidade dele, está distante, né, de estar na posse de toda a verdade. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. Ok? Sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Olha lá, entre os espíritos também acontece. Ó. Sistemáticos
que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhe não pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Dá para perceber o teor que Allan Kardec está nos trazendo, em especial para esses dias de hoje? Vejam como ele nos chama a atenção. Ele diz que, com relação a tudo que seja fora do ensino exclusivamente moral, tudo aquilo que vier, que esses espíritos trazem é uma opinião pessoal. E seria leviano deflagrar. Há um tempo atrás, nós passamos uma situação bem interessante, para não dizer lamentável. Eu não sei de onde surgiu uma determinada mensagem no Zap, onde se dizia que era de um espírito de um fulano de tal, que não vem ao caso aqui, está dizendo o nome, e que falava coisas assim, que o conteúdo está muito distante de ser espírita. Pode ser espiritualista, espírita não. E o pior, foi passado da nossa casa, e alguém que passou disse que tinha sido uma psicografia do Jefa. Isso ganhou um movimento. A quantidade de gente que veio falar comigo, aí eu fiz uma postagem, fiz um texto e mandei. Mas, gente, eu chegava em alguns centros, Alisson, aquela mensagem foi o mesmo do Jefa? Eu digo, não foi. O Jefa não tem essa característica de estar... Primeiro, o tipo da mensagem. Segundo, de colocar isso em Zap para estar passando para ninguém. Nenhum médium em nossa casa tem essa autorização de estar levando psicografia feita aqui para lá fora. Não tem. Entendeu? Primeiro porque não é o objetivo da casa. A gente aqui não está querendo ficar famoso, não existe isso. As orientações que vêm para aqui são para aqui. Ponto. E a gente tem que ter muito zelo em relação a essas orientações, porque muitas vezes é isso aqui, ó. É a opinião pessoal de um espírito. E às vezes foge completamente do que está na base. Então o médium, ele tem o papel de passar. Ele não precisa ser o crivo. Principalmente quando está na educação. Passa, escreve. E vai ter pessoas para avaliar aquilo ali. Então é um risco muito alto que se corre. Da gente estar vendo. De vez em quando eu vejo, a gente recebe, né? Nos grupos, inclusive, daqui. Hoje, de meia-noite, abre-se um portal de não sei o que, tererê. Bezerra de Menezes falando, eu digo, meu Deus, Bezerra está muito diferente do que a gente conhece. Então a gente tem que estar, é que eu digo, como é que eu separo o joio do trigo? Tendo uma peneira. Que peneira é essa? O bom senso, a razão e o conteúdo. Se eu não tenho conteúdo, eu não sei o que é espiritismo e o que não é. Então a gente tem que estar muito atento. E ele está chamando a atenção disso aqui. Dizendo que a pessoa seria leviana, né? Imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Vê que bronca. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradito, da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Tudo que venha dos espíritos. Repito, veja a orientação de Allan Kardec. Para a gente submeter aquilo que vem dos espíritos. Repito, como a gente leu em Prolegômenos, em termos de codificação, já foi passado pelo crivo. Senão ele não estava escrevendo. Então a gente passa a questionar e a pensar agora tudo aquilo que vem dos espíritos hoje.
Mas da codificação, ele teve esse trabalho. Ele pensou. Ele já trouxe. E os espíritos viram e reviram, como a gente viu. Porque tem gente que diz, ó, a gente fez um seminário há pouco e disseram para a gente, mas a gente não tem que questionar tudo que os espíritos dizem? Sim, para frente, não para trás. Porque aquilo que já está escrito já foi visto e revisto pelos próprios. Né? Vamos guardar essa lucidez. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Eu vou repetir o que ele está chamando aqui a atenção. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Tem que se utilizar essa tríade, senão a gente vai se tornar vítima da própria credulidade. Gente, vocês entenderam isso aqui? Então é importante que a gente guarde isso para o resto da nossa eternidade. Não é da nossa existência não, porque daqui a pouco acaba. Isso aqui tem que ficar para a eternidade. Bom senso, lógica rigorosa e os dados positivos que já tem. Então, ou seja, a gente já chegou ao entendimento. Daqui a pouco a gente desentende o que entendeu. Em termos de doutrina, não é assim que funciona. Porque se é uma verdade, a verdade ela não pode mudar. Se ela muda, ela não era verdade. Então complica. Dá para entender, não? Então a gente diz uma coisa aqui, X. Lá na frente os espíritos, não era X não, era Y. Não. Tem que ter uma pode ter uma complementação, mas uma mudança do que foi dito, não pode. Não pode. O que Emmanuel disse em 1960, ele tem que ter dito em 2000. Em 1999. Em 1990. Tem que ser o mesmo. Ele não pode dizer uma coisa lá atrás e desdizer hoje aqui. Senão não era verdade. E aí, meu amigo, aí a gente vai entrar num pandemônio. Certo? Não. Aí é que eu estou dizendo. São os andares do teu edifício. É uma disposição orgânica. Na época eles não tinham material, nem equipamento para colocar uma pessoa e fazer a investigação. Então o que é que eles dizem? É uma disposição orgânica. Aí vem com o avançar e descobre que a glândula pineal, já trazida por André Luiz lá atrás, antes de ter esse aparelho, hoje com o aparelho a gente vai lá e averigua. E aí a gente diz, agora ele pode falar. Da teoria do cérebro trino e etc, etc. Entende? Então, não é que eu desfaço, eu acrescento, mas não desdiz a base. Esse é o X da gente. Aí de vez em quando vem uma teoria completamente... Rapaz, os espíritos nunca falaram nisso. Não, porque agora é novidade. Novidade? Peraí, mas e a base? Não, mudou a base. Teve um trabalho de engenharia para mudar a base. Não muda. Certo? Uma coisa interessante, a Gênese de Moisés. Naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, que fala da reencarnação, aí ele diz, o Espírito de Deus flutuava sobre as águas. A história do renascer, né? E aí lá está escrito, quem não nascer da água e do Espírito. Caramba, água. Aí o Evangelho aqui diz, a água é o sentido material, né? E o Espírito é o Espírito. Aí a gente avança. Eu te pergunto, a criança no ventre, ela está envolta em quê? Quem não nascer da água e do Espírito. Moisés ia dizer, quem não está no líquido amniótico e não...
O cara já é louco porque disse que nasceu da água, né? O pessoal não entende. A gente tem que entender que tudo dentro... Disse? Não. Confirmou. Dentro do seu tempo. Reencarnação. De fato, quem não nascer da água e do Espírito, que a gente renasce no processo, não entrará no reino dos céus. Perfeito. Está tudo encaixado. Não desdiz. Só que eu preciso conhecer a base. Porque se eu não conheço a base, quando um espírito desse está reencarnado, ou insufla alguém encarnado para estar falando, vai falar de uma opinião pessoal. Então eu começo agora a destrinchar o certo do errado. É o que ele está dizendo aqui para a gente. Não é isso? Vamos lá. Por mais respeitável que seja o nome, né? Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízos únicos da verdade. Está vendo? Então, muitas vezes vai ter dificuldade porque as pessoas querem tomar a sua opinião como verdade, ou seja, ajustar o que os espíritos dizem ao que eu quero que ele diga. E não é assim que funciona. Não é dessa forma, porque nós temos esse hábito milenar, gente, de ir ajustando a lei ao nosso bel prazer. Não é ambição, é porque eu preciso guardar para os meus filhos. Não é, a gente vai sempre dando um jeitinho, como se a lei natural e divina aceitasse jeitinho. Ela deixa. Por quê? Quem é que vai responder por isso? A gente próprio. Então, é dado livre-arbítrio. Tá tudo bem, você quer fazer, você já sabe o que é o certo. Então, siga. Depois não reclame. É assim que funciona. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Ou seja, quantos mais espíritos diferentes, por médiuns diferentes, de locais diferentes, disserem a mesma coisa, mais provável é que aquilo de fato seja a realidade. No entanto, sem largar mão daquela tríade que ele nos traz. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritas acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Veja o cuidado de Allan Kardec. E eu queria chamar a atenção, e eu sempre chamo muita atenção disso no estudo do Livro dos Médiuns. A gente está vendo tudo isso, eu já disse aqui inclusive, a gente está vendo tudo isso hoje feito, mas tu começar do zero. Do zero. Tu está investigando a situação e você ir conseguindo montar todo esse conteúdo, aqui para nós, é muita capacidade. Ele está sendo convidado a entrar num laboratório para descobrir os elementos do laboratório e descobrir como esses elementos reagem e quais as características desses elementos, sozinho. E deixou de ser difícil por conta disso? É difícil da mesma forma. Vamos lá. Então a gente já viu, né? Estando um sozinho, falando com o mesmo médium, por diversos espíritos, a gente corre um risco seríssimo. Por quê? Porque a gente pode estar passando por um processo de obsessão e esse espírito ele vir e começar a dizer, eu sou João, depois ele muda a voz, eu sou Maria, eu sou, e assim vai. Certo? É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, já falei, tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiums no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Será que o bicho era cri-cri? Com todo respeito, né? Allan Kardec era cri-cri nesse ponto. Porque ele
já avaliava esse contexto inteiro. E aí ele coloca, eu não sei como está aí na de vocês, mas no meu está em itálico, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. 2 pontos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. E eu vou trazer para o próximo estudo, todo mundo aqui passou pelas carteiras escolares e sabe que tem uma parte na matemática chamada de análise combinatória, né? Combinação e tudo mais. Não é assim, né? Análise combinatória. E cálculo das probabilidades. Estão lembrados de probabilidade? A gente vai trazer para vocês um trabalho de um artigo onde mostra a probabilidade do que os espíritos disseram ser verdade. É bem interessante esse trabalho matemático. Eu já vou trazer com solucionado, para ninguém ter que pensar, porque eu também não saberia resolver. Eu tenho meu limite, quando entra em raiz quadrada, aí acabou-se. Então, assim, eu vou trazer o cálculo, vou chamar Marlis para garantir que a gente não está sendo enganado, né? Mas a gente ainda está difícil. Tá bom? Mas viram lá o que ele diz? É a única forma. A única forma. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Então aqui não é para saber qual é o tratamento que eu faço, não é para saber por que eu estou passando por esse problema. Não é isso. Ele está dizendo aqui que é em termos de interesse da doutrina espírita, conteúdo doutrinário. A melhor forma que a gente vai ter, a única que ele diz, né? Uma só garantia séria existe para os ensinos dos espíritos. Então é a única, ele diz aqui. Continuando. Vê-se bem que não se trata, já falei, prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. A forma, mas quanto ao fundo. Então, o que tiver que ser dito aqui, nessa reunião mediúnica, deverá ser dito em outras casas espíritas, por outros espíritos. E aí, quando a gente tem um encontro, né, dos centros espíritas, dos dirigentes, a gente recebeu tal comunicação orientando tal forma, tal forma. Rapaz, chamou a atenção lá também. Tá? E aí você vê que é generalizado. Então, aquilo ali é fato. Aí a gente começa a pensar, vamos estender um pouquinho essa linha de raciocínio. Tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Aí você vai numa casa espírita, não, porque os espíritos mandaram fazer cromoterapia. Vamos esperar nas outras casas ter a mesma orientação. Não. Foi a lição dos espíritos? É universal? É da doutrina? Não, não é. Aí a gente começa a fazer uso do bom senso, da razão, né? E daquela lógica lá que ele fala. E eu estou falando de cromoterapia. E aí a gente vai ver outros tantos tratamentos em casas espíritas que não obedecem ao que os espíritos estão... Kardec está trazendo nessa introdução. Não é coisa da universalidade do ensino dos espíritos, ele é pontual. Ora, se é pontual... E aí muita gente pergunta, Alisson, mas e os mentores da casa? Nós temos mentores e não babá. Não leão de chácara. Se nos foi dado já o conteúdo, a obrigação de aplicar o conteúdo é nossa. E muitas vezes a gente é testado. É permitido que o espírito venha e diz, olha, eu quero trabalhar com você como um médium de cura. A gente vai abrir um horário extra aqui para você sair cortando o mundo inteiro. Espera aí, a cirurgia é espiritual? É uma cirurgia material? É universal?
Então veja o que é doutrina espírita, veja o aviso que ele deu. Em relação às questões triviais, então está falando, nós estamos usando esse método para os assuntos pertinentes aos princípios da doutrina espírita. Repito, né? Espontaneamente, em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Já passei por aqui? Já. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. E aí você vai ver que é um sistema que não se alastra. Observem. Tem casa que trabalha com determinado tipo de... Não se alastra aquilo ali. Às vezes 2, 3, porque já são dissidência da casa, que vai levar. Mas você vê que não é uma terapêutica que se alastra para as casas espíritas. Sim. Na verdade, não se alastra. Então fica ali. E dentro de um tempo, na renovação das pessoas natural, vai ter aquele que estuda, que se afiniza com a casa, que a espiritualidade superior da casa encontra ali o ponto de apoio, vai se tornar depois a pessoa que vai estar à frente da instituição, vai modificando e modifica. E a gente vai ver que isso acontece de fato. Cairá, né? Isso foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então veja que isso aconteceu naquele início. Mas Kardec, mantendo essa linha, cedo ou tarde as coisas se desfizeram. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Então veja que os princípios da doutrina, eles não surgiram por conta de um espírito. Foi observada essa universalidade. E aí sim surge o princípio da doutrina. Os princípios doutrinários. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então veja como Kardec ele é consciente, né? Ele próprio diz, olha, a minha é uma opinião como outra qualquer. Eu também sou falível. E não é porque foi dito o conceito que a gente vai acreditar, mas é por conta da concordância desse princípio que em todo canto está. E passa pela lógica, passa pelo crivo da razão, do bom senso. Então você vê que é um negócio que foi realmente um trabalho árduo para construir. Base esta que foi atacada e muitas vezes ainda hoje é atacada, ela permanece ali inabalável. Tem muita gente que diz, materialista, né? Isso aí não foi comprovado. Isso mas também não foi desmentido. Depende do ângulo que você enxerga. Faz com que isso aqui mude. Você, mas não provou. Sim, mas também você não provou que isso era mentira. Nenhuma coisa nem outra. Já se tentou de várias e várias formas. Pai Celeste, né? Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios. Palavras dele, né? De 1000 centros espíritas sérios. Ele adjetiva, né?
disseminados pelos mais diversos pontos da terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje. E é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Certo assim? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouco. É chegada a nossa hora. Vocês estão vendo o que ele coloca. Veja, é isso que tem balizado Allan Kardec, que tem guiado até hoje e que guiará no futuro, né? Em campos que o Espiritismo terá que adentrar. Ou seja, gente, não é a opinião de A, de B ou de C. É a concordância. Então vamos lá. Eu quero estudar um assunto X. É bom a gente procurar o que é que os Espíritos falam sobre isso. Aí você vai em Joana. Joana diz uma coisa. Você vai em Emmanuel. Emmanuel diz a mesma coisa. Ele pode não usar a mesma palavra, mas a essência é a mesma. Aí você vai em André Luiz. A mesma coisa. Aí você vai em Camilo, que era o espírito que vinha lá através de Raul Teixeira. A mesma coisa. Então você vai vendo que aquilo ali se repete os conceitos. Aí chega uma pessoa, lança um livro psicografado, onde diz o que a maioria desses espíritos dizem. Aí eu acredito no que essa pessoa escreve em detrimento de tudo aquilo que já foi escrito desde. Então, dá para entender o cuidado que a gente tem que ter? Ok? Nosso próximo encontro é dia 19 de outubro.